Oi, gente! Chegamos para mais um Cada Caso é um Caso, o quadro queridinho do Pice Aqui Você Pode. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o desenvolvimento infantil a partir do caso enviado pela Carolina, mãe do Pedro. E caso vocês que estão nos ouvindo também queiram enviar um caso para que seja discutido por profissionais qualificados de uma forma simples e didática, é só acessar o link que está aqui na bio do episódio e enviar para a gente o seu caso. E hoje eu vou contar para vocês, então, o caso do Pedro. Então vamos lá, vamos de Cada Caso é um Caso. O Pedro é um menino de 4 anos que desde bebê, Carolina, sua mãe, percebeu que ele era diferente das outras crianças da família. Enquanto os primos sorriam e buscavam o colo dos adultos, o Pedro não demonstrava muito interesse em relações sociais. Ele raramente olhava diretamente para as pessoas e quando alguém tentava brincar com ele, ele se afastava ou desviava o olhar. Carolina lembra que quando ele era bebê, parecia que ele não se importava se estava sozinho ou acompanhado. Ele gostava de balançar os braços e ficar observando as sombras nas paredes. E aí, conforme ele foi crescendo, seus interesses se tornaram cada vez mais restritos. Hoje em dia, o Pedro passa horas brincando, organizando seus carrinhos em fila e observando atentamente, mas sem realmente brincar com os carrinhos de uma forma funcional. Se alguém move um dos carrinhos ou tenta incentivá-lo a brincar de uma outra forma, ele pode reagir com grande frustração. Chora muito, às vezes se joga no chão. Na escola, os professores relataram para Carolina que o Pedro quase nunca interage com as outras crianças e ele raramente também participa das atividades que são coletivas. Se alguma atividade não lhe interessa, ele só se afasta e se concentra em algo que chama mais atenção. Ele ignora os comandos da professora. Quando precisa seguir uma nova rotina ou mudar de atividade, ele resiste muito, podendo se irritar, gritar ou demonstrar comportamentos repetitivos, como bater as mãos e as pernas. Sua linguagem também é um motivo de preocupação para a mãe e para os professores. Pedro começou a falar muito mais tarde que as outras crianças da idade dele, e quando ele fala, sua comunicação é limitada. Ele pode repetir frases de desenhos animados, mas ele tem muita dificuldade de iniciar ou manter uma conversa. Muitas vezes, ele não responde quando ele é chamado pelo nome, o que levou seus pais a suspeitarem de problemas auditivos. Essa hipótese ela foi descartada depois de alguns exames. Outro comportamento que preocupa muito a família é a seletividade alimentar do Pedro. Ele só aceita comer alguns tipos específicos de alimentos, como biscoito, arroz e frango desfiado. Ele rejeita qualquer novo sabor ou textura. Quando a Carolina tenta colocar algum alimento novo ali no prato, ele recusa a comer completamente. Além disso, o Pedro ele tem uma sensibilidade muito grande aos estímulos sensoriais, como os barulhos altos, barulho de sirene, fogos de artifício, e faz com que ele cubra os ouvidos e chore muito. Ele também recusa algumas roupas, preferindo sempre as mesmas peças, por conta dos tecidos diferentes que parecem causar algum incômodo. Os pais de Pedro têm visões diferentes sobre a situação. A mãe está cada vez mais preocupada porque vê que outras crianças da idade dele já conseguem brincar juntas e se comunicar com mais facilidade. Já o pai acredita que Pedro apenas tem o seu próprio jeitinho e que com o tempo ele vai se adaptar. A escola sugeriu então que o Pedro passasse por uma avaliação com um especialista, mas os seus pais ainda estão em dúvida sobre a necessidade disso. Bom, gente, esse é o caso do Pedro e no episódio de hoje nós temos a honra de receber uma convidada mais do que especial, uma profissional referência quando o assunto é desenvolvimento humano. Ela é especialista em neurodesenvolvimento e autismo, com anos de experiência clínica e um olhar sensível e atualizado sobre as diversas formas de existir e se comunicar no mundo. Se você é profissional da área, familiar, educador ou simplesmente quer entender mais sobre o universo do autismo com empatia e ciência, esse episódio é para você. Recebam com muito carinho a doutora Maria Helena Duarte.
Seja muito bem-vinda, doutora Maria. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Que bom que você conseguiu um espaço na sua agenda para trazer um pouco de claridade e conhecimento a respeito do caso do Pedro. Além da doutora Maria, nos acompanham também no episódio de hoje Camila e Carla. Elas são estudantes de psicologia do Instituto de Educação Superior Latino-Americano, IESLA, e elas analisaram o caso do Pedro à luz dos estudos acadêmicos para compartilhar conosco no episódio. Olá, muito obrigada pelo convite. O Cada Caso é um Caso de hoje, então, traz o relato do Pedro, escrito pela sua mãe Carolina, com muita aflição em relação aos sinais e sintomas apresentados pela criança desde o nascimento. Doutora Maria, o que pode estar acontecendo com o Pedro? Os sinais relatados pela mãe, como isolamento social, dificuldade na linguagem corporal, comportamentos repetitivos e hipersensibilidade sensorial, são fortemente compatíveis com o transtorno do espectro autista. Esses sinais não se tratam de uma fase ou de um jeito próprio, mas sim de um padrão de desenvolvimento atípico que precisa ser cuidadosamente investigado. O reconhecimento precoce e o encaminhamento adequado são essenciais para oferecer à criança as melhores oportunidades de desenvolvimento e qualidade de vida. Por isso, recomendo que a família busque uma avaliação multidisciplinar para que possamos compreender melhor as necessidades da criança e oferecer o suporte mais adequado. E é possível fazer o diagnóstico de uma criança com apenas 4 anos de idade? Sim, claro. Quanto antes for realizada a avaliação, mais cedo iniciamos as intervenções e melhor o prognóstico. Aos 4 anos já é possível observar claramente se há desvios no desenvolvimento. Um diagnóstico precoce é essencial para oferecer as intervenções corretas, que ajudam muito a criança a desenvolver habilidades sociais, comunicativas e de autonomia. Isso melhora significativamente o funcionamento da criança. Camila, sob um olhar psicológico, o comportamento do Pedro realmente aponta para um possível transtorno do espectro autista? De acordo com a literatura, as características do comportamento do Pedro sugerem a possibilidade de um diagnóstico dentro do transtorno do espectro autista, o TEA. Isso porque ele apresenta várias dificuldades importantes de interação e comunicação social desde bebê, como, por exemplo, evitar o olhar, não buscar o contato afetivo e ter a fala bastante limitada com repetição de frases também. Então, esses outros comportamentos que a Carolina, mãe do Pedro, comentou, como repetir ações ou ficar muito incomodado com algumas mudanças, também fazem parte do quadro? Sim, fazem parte desse quadro. Além da dificuldade de interação, ele mostra também comportamentos, repetitivos, como balançar os braços, alinhar os carrinhos, além de reagir com muita frustração quando algo sai da rotina dele, A gente observa também sinais de hipersensibilidade sensorial, incômodo com tecido, barulho, essa seletividade alimentar bem intensa, Pode ter relação tanto com a rigidez comportamental quanto com os sentidos. Eu imagino que tudo isso que vocês estão nos relatando até agora deva trazer algumas consequências para o dia a dia da criança. Vocês conseguem ilustrar para a gente, entender um pouco melhor quais são essas consequências? De acordo com o relato, essas dificuldades têm trazido prejuízos na adaptação escolar, na socialização e até mesmo dentro de casa. É por isso que a identificação precoce é tão importante. Ela permite que intervenções sejam planejadas o quanto antes, o que melhora bastante o desenvolvimento da comunicação, autonomia e da qualidade de vida do Pedro. Olha, gente, chegou uma pergunta muito interessante aqui para nós, de uma pessoa da nossa equipe que tem um caso semelhante ao caso do Pedro e gostaria de saber se
o diagnóstico ele se baseia somente nesses sinais que os pais e a escola observam na criança? Não, e a sua pergunta é muito boa. De acordo com o artigo científico de Cristiane Silvestre de Paula e a Luciana Monteiro de Barros, o diagnóstico de TEA não deve mesmo se basear apenas nos critérios do DSM. O profissional, a gente, como terapeuta, precisamos olhar para o contexto todo, né? Como que a criança se desenvolveu, como que foi o convívio familiar, o ambiente em que ela vive, né? Como cresceu e coisas desse tipo. E no caso do Pedro, o que isso significa na prática? Na prática, bom, mesmo que os sinais sejam muito claros, é muito importante que o diagnóstico seja feito com muito cuidado, com muita cautela, com muita responsabilidade. Que a gente precisa levar em conta não só os sintomas, mas também a realidade dele e da família, né? O acompanhamento pode se tornar mais humano quando a gente tem esse olhar, né? E também pode se tornar mais eficaz, mais respeitoso, né? Com a história de cada criança, com a história da sua família, né? É muito importante a gente observar um todo, né? Doutora Maria, é muito comum, quando nós falamos sobre o transtorno do espectro autista, nós ouvirmos alguns relatos sobre seletividade alimentar, sobre a sensibilidade a sons, a roupas, né? Isso também está relacionado diretamente com TEA, certo? Sim, crianças com transtorno do espectro autista frequentemente apresentam alterações no processo sensorial. Isso significa que estímulos, texturas, sons, sabores podem ser percebidos de uma forma muito mais intensa, causando grande desconforto para a criança. Quando a Carolina nos escreveu contando o caso de seu filho Pedro, ela nos escreveu a seguinte frase: "Eu só quero entender o que está acontecendo com meu filho e dar o melhor suporte possível para que ele seja feliz." Doutora Maria, quais serão os próximos passos com Pedro e a família dentro dessa pergunta da Carolina? Pedro passará por uma avaliação multidisciplinar com psicólogo, neuropediatra, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Com isso, vamos conseguir chegar ao diagnóstico, caso ele exista, e traçar um plano terapêutico eficaz. O objetivo do diagnóstico é sempre buscar intervenções que melhoram a funcionalidade do cliente. Carla, quais são as técnicas, então, que poderiam ajudar no tratamento do Pedro? O Pedro ele pode se beneficiar de várias abordagens, né? Temos, por exemplo, a ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Ela trabalha o desenvolvimento de habilidades por meio de reforço positivo. Temos também a fonoaudiologia. Na fonoaudiologia, a ajuda na comunicação, no uso da linguagem mais funcional. Temos também a integração sensorial, né, que é feita por uma terapeuta ocupacional. Ela vai ajudar a criança a lidar com sons, com textura, com estímulos. A PEC, que trabalha com o sistema de comunicação, né, por exemplo, troca de figuras, né, figurinhas. Isso é muito útil para as crianças que não falam muito bem. E temos o modelo Floor Time. Esse modelo ele usa brincar, né, como estímulo para a interação e o vínculo afetivo. Mas é muito importante que tudo isso seja feito por uma equipe multidisciplinar com o apoio da família, claro. Enquanto vocês vão falando, nós vamos conseguindo perceber a importância das intervenções para melhorar a qualidade de vida dessa criança, antes mesmo de um diagnóstico, né? A escola, por exemplo, é um ambiente muito comum na vida das crianças. Como que a escola pode lidar com essa condição de uma forma melhor? A escola, ela pode ajudar muito com adaptações simples, como o uso de rotinas visuais, um ambiente mais organizado, um apoio individualizado. Também é muito importante que os professores recebam um treinamento, uma orientação, né, sobre as crianças, né, com o transtorno do espectro autista. Manter também um diálogo constante com a família, com os profissionais que acompanham essa criança, né? Isso é de extrema importância.
Bom, pelo que nós podemos observar, a rotina é um aspecto muito importante para as pessoas que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Quais são os ajustes nessa rotina e as ferramentas que ajudam a melhorar a organização e o foco? Dentro do método ABA, existe uma técnica chamada de encadeamento. Essa técnica visa ensinar habilidades que para uma criança autista podem ser mais complexas. Consiste em dividir um comportamento maior em pequenas etapas e ensiná-las separadamente para que a criança aprenda a sequência de ações necessárias para completar uma tarefa, como rotinas diárias ou brincadeira funcional. Por exemplo, para ensinar o Pedro a guardar os brinquedos, começaríamos com uma etapa, que seria pegar um carrinho e guardar dentro da caixa, e posteriormente ir aumentando. Essa técnica, quando é associada ao uso de tarefas de curto prazo com reforço imediato, ajudam a melhorar o foco e a atenção. Um outro exemplo, suponhamos que uma atividade leve o tempo de 20 minutos. Para Pedro realizar essa tarefa, dividiremos em 4 blocos de até 5 minutos, com a aplicação de reforço após cada bloco concluído. Isso ajuda a manter o foco na atividade, aumentando aos poucos a tolerância da criança em relação à duração das tarefas, além de criar uma previsibilidade e evitar frustrações por não conseguir concluí-las. Doutora Maria, uma pergunta muito pertinente da Carolina, mãe do Pedro, foi em relação aos medicamentos. Como que os casos de autismo podem se beneficiar de medicação? Bom, antes da gente responder essa pergunta, é muito importante deixar algo bem claro. O autismo não tem cura. E eu sei, para quem está passando por uma investigação diagnóstica ou acabou de receber o diagnóstico, como é o caso do Pedro, isso pode soar como uma notícia difícil de ouvir. Mas entender o autismo por essa perspectiva é fundamental para que a gente não crie uma expectativa equivocada sobre o papel dos medicamentos. O autismo não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. E isso muda tudo na forma como a gente olha para essa vivência. Agora, isso não significa que a medicação não possa ajudar, viu? Na verdade, em alguns casos, ela pode ser um grande aliado no manejo de sintomas que acompanham o transtorno. A gente está falando de coisas como ansiedade severa, hiperatividade, desatenção, dificuldade de regulação emocional, irritabilidade e até comportamentos agressivos ou autolesivos. Mas aqui vai um ponto essencial. A medicação só deve ser usada com acompanhamento médico especializado e, de preferência, com um psiquiatra ou um neurologista e sempre após uma avaliação cuidadosa. O objetivo nunca é normalizar a criança, muito menos apagar quem ela é. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dessa criança, facilitar a aprendizagem, favorecer a interação e ajudar no desenvolvimento dela com mais bem-estar e autonomia. E existe algum medicamento baseado em evidência para essa condição? Quando falamos de medicamentos no tratamento do autismo, é importante deixar claro que eles não tratam o autismo em si, mas sim alguns sintomas que podem estar presentes em muitas crianças com TEA, como a irritabilidade, dificuldades para dormir, ansiedade ou até mesmo agitação. Entre os medicamentos com mais evidências de eficácia, podemos destacar a risperidona e o aripiprazol. São usados para ajudar a reduzir a irritabilidade, melhorar a regulação emocional e controlar comportamentos mais agressivos. A melatonina, bastante usada para melhorar no sono, que é um desafio comum em crianças com autismo. Antidepressivos como a sertralina e a fluoxetina são indicados para os casos de ansiedade e depressão. Os estimulantes, como o metilfenidato, ajudam no controle da hiperatividade e da impulsividade, especialmente quando há sintomas parecidos com o TDAH.
Pessoal, é muito importante deixar uma informação clara aqui. A medicação ela deve ser sempre individualizada, ou seja, ela é escolhida com base na idade da criança, nos sintomas específicos e no que é melhor para cada caso. Só um profissional de saúde, como um psiquiatra ou um neurologista infantil, pode fazer essa indicação depois de uma avaliação detalhada. Além disso, os efeitos colaterais precisam ser monitorados de perto e pode ser necessário ajustar a dose ao longo do tempo. Mais importante ainda é que a medicação, quando necessária, não deve ser a única forma de intervenção. Ela vai fazer parte de um plano amplo que inclua outras estratégias com eficácia comprovada. Meninas, eu gostaria que vocês falassem para nós quais são essas outras estratégias que podem ser aliadas ao medicamento. O método ABA, que nós já falamos aqui, é uma terapia comportamental precoce importantíssima. A fonoaudiologia, que desenvolve a linguagem e a comunicação. Existe terapia ocupacional, que irá ajudar a criança com as questões sensoriais, coordenação motora, autonomia. O acompanhamento escolar e psicopedagógico, importantíssimo, com adaptações que favoreçam o aprendizado e a participação da criança. E temos que falar bastante sobre o apoio e orientação para os familiares, que são as peças-chave no desenvolvimento da criança. Nós já estamos caminhando para o final do nosso episódio de hoje, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que eu acredito que seja uma pergunta comum a muitas famílias que estão passando pela mesma situação da Carolina e do seu filho Pedro, que é como os familiares podem ajudar nesse processo de diagnóstico e como melhorar a inclusão social da pessoa com transtorno do espectro autista. A família tem um papel essencial no desenvolvimento de uma criança com autismo, e isso começa com o básico, mas que é muito poderoso: oferecer amor, paciência e uma rotina bem estruturada com horários definidos. Essas coisas ajudam a criança a se sentir mais segura no dia a dia. Também é super importante que a família busque entender o que é o autismo. Isso faz muita diferença na forma como os pais e os cuidadores se conectam com a criança. Além disso, qualquer tentativa de comunicação da criança deve ser valorizada, seja por palavras, gestos ou até olhares. Tudo isso é forma de expressão e merece incentivo. Outro ponto fundamental é contar com o apoio de profissionais, como psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Eles ajudam a direcionar o que a criança precisa em cada fase. E algo que às vezes passa batido, mas é muito valioso, é estimular o convívio com outras pessoas, conversar com as outras crianças e até com os adultos ao redor, explicando de forma simples e acolhedora o que é o autismo. Quando as pessoas entendem melhor, elas aprendem a respeitar as diferenças e a se relacionar com mais empatia. Além disso, é importante ensinar com bastante paciência habilidades sociais básicas como conversar, dividir brinquedos e esperar a vez. Isso contribui bastante para o desenvolvimento social dela. E tem uma coisa que não pode ser esquecida: cada pequena conquista da criança deve ser comemorada. Por menor que pareça, é um passo importante para ela. E claro, cuidar da saúde emocional e do bem-estar de toda a família também é essencial, porque quando a família está bem, ela consegue oferecer um suporte muito mais forte e acolhedor. Gente, e esse foi Cada Caso é um Caso de hoje. O caso do Pedro nos mostra como é importante estar atentos e a buscar a ajuda especializada o quanto antes. Cada criança tem o seu tempo, mas quando há indícios persistentes de dificuldade no desenvolvimento, a escuta e a ação precoce fazem toda a diferença. Obrigada, doutora Maria, obrigada, Camila, obrigada, Carla e muito, muito obrigada, Carolina, por compartilhar o caso do Pedro conosco. E a você que nos acompanha, até o próximo episódio do PICE Aqui Você Pode.